Um dia estávamos distantes, estávamos perdidos, mas fomos encontrados, achados, fomos trazidos para perto de Deus, ao ponto de hoje você fazer parte da família dele. Está pronto para viver uma vida linda? Está pronto para desfrutar de todas as bênçãos que hoje estão disponíveis para aqueles que fazem parte da família de Deus? Eu tenho certeza que sim. Então aumente a expectativa do seu coração, porque é sobre isso e muito mais que a gente vai ler hoje. Eu sou o Leandro Machado, é um privilégio estar aqui com você todos os dias, lendo a Bíblia, crescendo e avançando no nosso projeto Bíblia em um ano. Se você chegou aqui e é novo no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, né? Já comenta aqui embaixo, cheguei chegando, para que a gente possa saber que você está com a gente nessa caminhada. Bora lá então, vamos começar em Efésios capítulo de número 2, bora lá. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, ele diz assim, ó: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e por causa dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo o comando dos poderes desse mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos de modo seguindo os desejos ardentes e inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais, mas Deus é tão rico e misericordioso que nos amou, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados e delitos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar junto a Ele nos domínios celestiais que hoje estamos. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade dele que demonstrou através de Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie. Pois vocês hoje são obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Gente, olha que coisa linda. Deus olhou e falou: eu vou salvar eles, eu vou dar este presente. Deu Jesus e ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Olha que coisa fantástica. Lembra? Você não faz obras para ser salvo, mas quando você é salvo, a sua vida muda, a sua vida ajusta, para que as suas obras agora sejam obras que agradem o Senhor, tá bom? Então não tem essa de aceitar Jesus e continuar vivendo essa vida libertina e encher na cara que muitos vivem aí, tá bom? Bora lá, verso 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora fosse um sinal exterior, de um ritual humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança, mas agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus, gentios em um só povo para derrubar o muro da inimizade que os separava. Ele acabou com o sistema de lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si um desses dois grupos da humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo no meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Calma que eu tô lento aqui. Eu tô gravando hoje bem cedinho. Bora lá, verso 17. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, fez com que todos tenhamos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular hoje é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmados, unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Olha que coisa linda! Então você foi salvo mediante a graça, não é? Por meio da fé, como um presente para que você pudesse fazer parte da família de Deus. Bora lá então agora para Ezequiel capítulo 6 e depois Ezequiel 7, finalizando com com Isaías 40, porque Salmos acabou. Bora lá então. E ele diz assim, Ezequiel 6. Recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem. Volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame essa mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor, o soberano, sobre os montes e as colinas e desfiladeiros e vales. Estou prestes a trazer guerra sobre todos e destruir os santuários idólatras. Todos seus altares serão demolidos e seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante dos seus ídolos, colocarei cadáveres israelitas diante dos seus ídolos, espalharei os ossos em seus altares.
Onde quer que vocês vivam, haverá desolação, destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados. Todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáver e vocês saberão que só eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns do meu povo escapem da destruição e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, lembrarão de mim. Reconhecerão o quanto me entristece o coração por vê-los infiéis e lascivos. Por fim, terão nojo de si mesmos por causa dos seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor e que falava sério quando disse que traria sobre eles essa calamidade. Assim diz o Senhor soberano: batam palmas de horror e batam os pés, gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distantes. A guerra destruirá os que estiverem por perto, e os que sobraram morrerão de fome. Enfim, derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que eu sou o Senhor, e quanto aos seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos e altares, colinas e montes, debaixo de toda árvore verdejante, todo carvalho que dá sombra, os lugares que ofereciam sacrifício aos seus ídolos, eu deixa eu beber água aqui, peraí. Eu os arrasarei e deixarei sociedades desoladas, desde o deserto no sul até a Ribla no norte. Então saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7, verso 1. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano de Israel: chegou ao fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste, oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês os que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: desgraça após desgraça se aproxima. Chegou o fim, finalmente chegou, sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia da sua destruição. Chegou a hora, o tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria, e contra vocês lançarei minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor e eu os feri. O dia do juízo agora chegou. Sua destruição os espera. A vara da perversidade brotou, sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que os castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá. Toda sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora, esse é o dia, que os compradores não se alegrem nem os vendedores se entristeçam, pois todos eles um dia cairão sobre a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão aos seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois a fúria está contra eles. Fora da cidade há guerra, e dentro dela há fome e doença. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá sobre fome e doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas por causa dos seus pecados. E suas mãos ficarão fracas, seus joelhos frouxos como a água. De pano de saco se vestirão, ficarão cobertos de horror, rasparão a cabeça, em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua, lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e prata não se salvarão. No dia da ira do Senhor, não serão saciados e nem se alimentarão, pois sua ganância apenas os fará tropeçar. Tinham orgulho de suas lindas joias e com elas fizeram ídolos detestáveis, imagens repugnantes, e por isso farei com que suas riquezas se tornem repulsivas para eles. Las entregarei como despojo aos estrangeiros, às nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles o meu olhar quando os ladrões invadirem e profanarem a minha terra preciosa, prepararem correntes para o meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cai sobre a terra. Jerusalém agora está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos, profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo. Buscarão paz, mas não encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão seu sucesso numa visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes, nem conselho das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. Nas mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram uns aos outros e receberão o castigo que tanto merecem. Então saberão que eu sou o Senhor. Então a gente já viu que a infidelidade do povo de se voltar as costas para Deus, para adorar outros ídolos,
trouxe maldição. E isso não aconteceu durante 1, 2, 10 anos. Foram de fato dezenas de anos que eles ficam exilados, que eles ficam cativos, que eles ficam escravos, tudo para que eles colhessem e se arrependessem, sabe? A gente vê a dureza de fato do coração. E lembra também, plantou, colheu, aquilo que a Bíblia sempre traz, tá bom? Bora lá agora, a gente vai ver Isaías 40. Vou voltar um pouquinho aqui. Isaías capítulo de número 40. Ele vai dizer assim, ó, versículo de número 1. Isaías 41. Consolem os que consolam o meu povo, falem com carinho a Jerusalém, diga-lhe que seus dias de luta estão acabando, tá vendo? Olha lá, que seus pecados já foram perdoados, sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes, as colinas endireitem as curvas, tornem-se planos os trechos acidentados, então a glória do Senhor será revelada e todos a verão, o Senhor diz. Uma voz disse então, clame, e eu perguntei, o que devo clamar? Anunciei que os seres humanos são como o capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Senhor, mensageiro de boas notícias, grite agora alto dos montes. Grite ao mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando, sim, o Senhor soberano vem com poder. Com o braço forte governa, veja, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os seus cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração e conduzirá eternamente suas ovelhas como crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu o céu com o dedo? Quem mais sabe o peso da terra e pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhar ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Precisa que alguém instrua a respeito daquilo que é bom? Alguém lhe ensine ou que lhe mostre o caminho com sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Nada são, senão um pó na balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda madeira nos bosques do Líbano, nem todos os animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele, aos seus olhos valem menos do que nada, são apenas vazio. A quem Deus pode ser comparado? Que imagem podem usar para representá-lo? Acaso pode ser comparado com um ídolo feito no molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desse e escolher madeira que não apodrece? Um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe? Acaso vocês não ouvem, não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Ele já falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes assim? Deus senta acima do círculo da terra e para ele as pessoas lá embaixo parecem, pequenos gafanhotos. Estende os céus uma cortina e faz sobre ele a sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz a eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes. Logo murcham quando sopra sobre eles o vento e leva tudo embora como palha. A quem vocês podem comparar? A quem é igual ao Senhor? Ele pergunta. Olhem para os céus, quem criou as estrelas, ele a faz como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como podes dizer que o Senhor não vê aquilo que se passa? Ó Israel, como pode dizer que o Senhor não se importa com seus direitos? Vocês não ouvem, vocês não entendem? O Senhor é um Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir sua profundidade e sua sabedoria. Dá força aos cansados, vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, mas os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Deus é aquele que renova forças. E aí, como é que você está andando hoje? Talvez você tenha passado por muitos problemas e você esteja se sentindo cansado, fraco, desesperançoso. Mas eu quero dizer isso para você, Deus é aquele que renova as suas forças. Creia nele, se aproxime dele e deixe ele cuidar de cada detalhe da sua vida. O que é que mais chamou a sua atenção hoje? Você gostou da nossa leitura de Efésios, de Ezequiel ou agora de Isaías? Escreve aqui para mim. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço mesmo porque coisas lindas têm acontecido. Que o Senhor possa fortalecer cada um de nós, nos ajudar, Pai, a viver uma vida diferente, tirando de fato todas essas escolhas ruins, de pecado, Pai, de coisas mundanas que podem estar afetando a nossa vida de uma forma ruim. Eu oro para que o Senhor mude mesmo famílias, trabalho,
trabalhos, ministérios, tudo para que o teu santo nome seja exaltado através de nós. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Segue nas redes sociais ou Leandro Machado lá no Instagram. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.